Um, dois, três. Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Bom dia, vida chegando com mais uma palavra de fé, amor e esperança. Amados, estamos falando sobre o tema por que ele veio. Por que Jesus veio? Só para morrer na cruz por nós? Será? Será que o entendimento que podemos ter da vida de Jesus é tão raso assim, que nos leva a pensar que ele veio só para isso? Eu quero continuar com você, eu já falei sobre o pecado, a origem, o pecado no homem. Eu quero começar agora a falar que ele veio para desfazer as obras do mal. Foi o que nós começamos a falar lá no comecinho da primeira mensagem. Então escute, João capítulo 1, versículo 29. João está a batizar, João está a evangelizar, João está a apregoar a palavra, a voz que clama no deserto. Quando ele olha e ele diz, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, o que tira, por que ainda existe pecado? Por que ainda pecamos? Por que ainda erramos o alvo? Se ele era o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Nós precisamos entender alguns pontos, ou pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, João se refere ao sacrifício pelo pecado. Porque lá no Velho Testamento, você sabe, Deus instituiu sacrifício pelo pecado. Havia o sacrifício anual e havia o sacrifício que as pessoas faziam referente a elas, levando ao sacerdote, para que o sacerdote sacrificasse um cordeiro para que os pecados da pessoa fossem perdoados e limpos. João viu Jesus e falou, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, todo ano era preciso fazer. Lembra lá no Éden, quando Adão pecou? Ao pecar, a Bíblia diz que ele morreu. Morreu como? Fisicamente? Não, espiritualmente. E todos que vivem no pecado, diz a Bíblia, estão mortos espiritualmente, precisam nascer de novo, sabendo que existe um sacrifício que nos restaura a vida outra vez com Deus. E hoje esse sacrifício é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas lá no Éden, a Bíblia diz que o homem, quando descobriu que estava nu, o homem se vestiu com o quê? Folhas de figueira. Teceu roupas de figueira. Isso significa a justiça própria do homem para tentar esconder de Deus o seu pecado. Mas a folha de figueira é algo perecível que rasga fácil e volta a mostrar outra vez a nudez do homem. Então a Bíblia diz que Deus os cobriu com pele de animal. Para que Deus cobrisse eles com pele de animais, fizesse uma vestidura mais duradoura para eles, um animal teve que ser morto, um sangue teve que ser derramado. Então o Hebreu diz que só há remissão de pecado se houver sangue derramado. É por isso que João fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então todo ano era preciso fazer sacrifício. Lembra da Páscoa, Êxodo capítulo 2, versículo 3 ao 17? A primeira Páscoa, quando um cordeiro é separado, imolado, o seu sangue é aspergido nas portas, e o anjo da morte, quando passa, encontra uma casa com o sangue do cordeiro nas portas, ele passa por cima e não entra, e o primogênito não é morto. Ali começa algumas coisas, logo depois Deus dá as leis e Deus vai falar sobre isso. Então Jesus é o cordeiro provido por Deus para ser sacrifício em lugar dos pecadores. Fato é, Jesus morreu no lugar dos pecadores. Só que eu preciso reconhecer isso, eu preciso aceitar isso para que esse sacrifício tenha valor na minha vida. Quando alguém levava o cordeiro para que o sacrifício, para que o cordeiro fosse morto no lugar dos seus pecados, esse homem tinha que colocar a mão sobre a cabeça desse cordeiro. O cordeiro tinha que ser criado na casa dele por um tempo.
Não era de qualquer maneira. Então escute, Isaías 53, versículo 7. Ele foi morto, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor por isso, meu amado, minha amada. Pela sua morte, Jesus fez plena provisão para a remoção da culpa e do poder do pecado e abriu um caminho que nos leva a Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. E quais são as obras? As obras não são os despachos nas esquinas de encruzilhada. As obras não é o nome no lugar de um terreiro. As obras não é o nome enterrado numa mata. As obras de Satanás é o pecado. Porque ele é o pai do pecado. Porque ele peca desde o princípio. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, a palavra do Senhor vai dizer para nós assim: antigamente vós estavas espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Aleluia. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos, que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem mais dívida de pecado. A dívida foi paga, o perdão foi concedido, mas eu preciso receber, eu preciso entender, receber e crer no sacrifício de Jesus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, escute, nós também ressuscitamos com ele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. É por isso que diz que nós estávamos mortos, mas ressuscitamos com ele. Paulo, ele fala em Romanos 3, versículo 23 a 26, sobre isso. Ele veio para desfazer as obras do pecado. Ele vai dizer lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Ele vai dizer que todos estão destituídos da glória de Deus. Ele vai dizer que o sacrifício, o salário do pecado é a morte. Mas ele vai terminar dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Talvez você diga para mim: espera aí, pastor, mas as pessoas continuam pecando. Como assim, se o sacrifício dele e as pessoas continuam pecando? Então não deu certo o sacrifício de Jesus? Eu respondo para você: deu super certo. Deu certinho, do jeito que Deus planejou, do jeito que Deus arquitetou. A obediência a Deus e a sua vontade devem ser voluntárias. A vontade de Deus é que sejamos salvos pelo sacrifício do Filho. O Filho assumindo o meu lugar, e ele já fez isso. Agora eu preciso receber o presente de Deus. Por isso nós temos o livre-arbítrio. Depois que seu filho cresce, você não decide mais por ele, decide. Eu tenho filhas, eu tenho uma filha que é casada, eu não decido mais por ela. Eu tenho 2 de 12, daqui a pouco eu não vou estar mais decidindo por elas. Elas vão decidir por elas e vão arcar com as consequências das suas decisões. O problema é que nós estamos acostumados a decidir pelos nossos filhos marmanjos e não deixamos eles arcarem pelas suas consequências. Ou quando eles decidem errado, nós cobrimos as consequências deles. Não. Deus estipulou que é pelo Filho, é pelo sacrifício de Cristo. E Deus permite que você decida, que eu decida, ou eu recebo isso, ou eu não recebo isso. Ele não nos força, ele não quer isso forçado, ele não quer isso empurrado goela abaixo da nossa vida. Não. É preciso aceitar e receber o favor de Deus, porque ele veio para desfazer as obras. Não é só isso, eu vou continuar falando amanhã, eu quero falar, porque ele veio para anunciar o reino de Deus. É a segunda parte. Agora eu quero orar com você, amém? Bendito Deus Pai, nós te louvamos, glorificamos o seu nome, exaltamos a ti pela grandeza, poder, majestade do Senhor. Muito obrigado por poder compartilhar com os meus irmãos, meus amigos, a tua palavra. Palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que abre o entendimento, a compreensão, nos guarda, livra, nos sustenta e faça o seu nome ser glorificado
em nome de Jesus. Amém. Amado, ó, beijo no seu coração, compartilhe Bom Dia Vida, comente nas mensagens, é muito importante para nós. Forte abraço, até amanhã.